Pessoal, boa noite a todos. Hoje o professor Sérgio está falando para vocês. Aula de vídeo, módulo 4 da apostila, data 30 de 4 de 2020. Vamos iniciar essa aula de hoje, do módulo 4, falando um pouquinho sobre o diagrama de Schauer, ou diagrama de causa e efeito, né? Vocês já conhecem esse diagrama? Lá para trás nós fizemos alguns exercícios, se não me falha a memória, no módulo 1, como a espinha de peixe. Quem foi Ishikawa, né? Então, nesse primeiro slide, mostra um pouquinho o que foi Ishikawa, a vida dele, né? Ele integrou e expandiu os conceitos de gerenciamento, principalmente com Deming, com Juran, que foram pessoas de percussores do sistema japonês. Bom, o que a gente precisa saber um pouco aqui, de introdução? Em 1982, esse diagrama também foi conhecido como diagrama de Ishikawa por causa do seu percussor, a pessoa que trabalhou, um engenheiro que fez todas as introduções e trabalhou em cima dele para mostrar várias situações que podem ocorrer ou acontecer dentro da empresa, o que a gente pode estar aperfeiçoando, principalmente na área de qualidade. Mas pensando que nesse momento a gente vai dar uma estudada e falando sobre o espinho de peixe para o curso Tec Segurança e adaptando ele dentro do nosso dia a dia. Algumas utilidades que a espinha de peixe tem são situações do nosso dia a dia que representam graficamente, né, instrumentos de estudo. Esses instrumentos que a gente pode estudar são alguns fatores, por exemplo, que determinam o resultado de processo, desempenho, oportunidades. Lembrando que as causas e problemas a gente tenta evitar, e aí em cima disso a gente verifica os defeitos e as falhas. No lado direito você vai ver que a espinha de peixe ela tem 6 M's que a gente predetermina: mão de obra, material e métodos, máquina, medida e meio ambiente. Na nossa apostila, a gente também vai ver que tem esse exemplo lá. Agora, uma coisa interessante que a gente tem que observar. Quando a gente lembra da espinha de peixe, num acidente, um incidente de trabalho, ou uma situação dentro do dia a dia nosso de Tec Segurança, a gente tem que observar também que dentro de um processo industrial, por exemplo, ou dentro de uma situação que a gente tem perdas, ele também pode ser utilizado. Perdas, que tipo de perdas? Gestão, quando a gente fala de qualidade, a gente pode estar falando de gestão, do gerenciamento do processo em si, trabalhando dentro da área de segurança, como a gente pode falar de um acidente de trabalho. Então, dessa forma, vamos lembrar um pouco que analisar e preencher a espinha de peixe, ela tem que ter algumas metodologias e trabalhar com essas metodologias de forma que você conheça cada etapa daquela escama. Então, por exemplo, quais são os métodos? Qual o tipo de material que foi usado? Mão de obra. Tem um procedimento para mão de obra, né? Nós que trabalhamos na área de segurança, principalmente com o tato, o contato com a pessoa no dia a dia e depois descrevendo as tarefas dela, né? As máquinas, como que estão? Como está a operação dela? E as medidas que foram tomadas? Tem instrumento de medida dentro da empresa, por exemplo, calibrar um instrumento. Quais são as variações que ele tem? Ocorreu alguma frequência naquele período? Temos que lembrar também do meio ambiente, né? O meio ambiente não é só a área externa,
o meio ambiente também influencia no nosso dia a dia. Existem algumas situações, por exemplo, de dimensionamento, onde nós vamos trabalhar em algumas atividades, que às vezes a gente determina que ele pode trabalhar, por exemplo, 50 pessoas, mas na verdade não pode 50, pode 30. Então a gente tem que olhar algumas coisas desse dia a dia de meio ambiente que pode ser vulnerável a gente estar observando algumas diferenças que pode causar acidente ou não. Bom, como fazer o diagrama, né? Definir o problema, conhecer o processo, organizar as informações, isso é muito importante, porque muita gente, às vezes, muitos profissionais, às vezes, sabem do que aconteceu, mas não sabem de organizar no nosso dia a dia quais são as informações necessárias para preencher um relatório. Analisar os fatores, né? Analisar o que de fato aconteceu, o que foi fatores críticos, o que foi fatores, por exemplo, chave da situação, né? O que houve de desempenho. Outro item, por exemplo, que a gente pode dar aqui, e o autor está dando como exemplo do diagrama, é a questão, por exemplo, aqui do desempenho desejado na empresa. Aqui ele falou um pouquinho da situação, por exemplo, ele deu um exemplo do restaurante. Ele falou das instalações, ele está falando um pouco da comida, ele está falando um pouco da situação, por exemplo, da localização, né? Tem acesso, não tem, do atendimento. Como é que foi um atendimento meu no restaurante? E no final de tudo, eu tenho que chegar num bom restaurante. Então, se no meio do caminho, quando eu preparo a espinha de peixe e dou um exemplo desse, eu preciso usar todos os 6 M's ou todos os itens da espinha de peixe? Necessariamente, não. Temos que usar aquele que, dentro da organização, a gente necessita realmente de descrever os fatos acontecidos. Um outro segundo exemplo, ele também coloca o efeito das reclamações dos clientes. Então ele vai colocar lá, por exemplo, já mudou um pouquinho de figura. A comida tem alguma reclamação? O ambiente de trabalho, né? Onde as pessoas estão, tem algum tipo de reclamação? As atitudes dos garçons, né? Você está esperando demais? Tudo isso, no final, causa um efeito. E esse efeito pode ser negativo ou positivo. Diante disso, a gente sempre tem que lembrar o seguinte, que quando tem algum efeito, a gente tem um resultado, a gente tem todos os pontos de observação, ou em toda situação que a gente vê na espinha de peixe, os pontos negativos e os pontos positivos. Por exemplo, as pessoas que são envolvidas dentro da avaliação, elas podem ter pontos fortes e pontos fracos. Ou a própria avaliação pode determinar isso. É uma boa ferramenta? Ou o que nós estamos trabalhando está dando resultado? A relação e de efeito e suas causas? A apresentação detalhadamente das causas foram bem ou não? Será que a espinha de peixe está atendendo a isso? E é uma ferramenta de boa comunicação? E os pontos fracos? Por exemplo, ausência e relacionamento entre as pessoas, diferentes causas. Pode haver divergência de opiniões. Não focar as causas, né? Não focar especificamente aquilo que tem que ser atacado. Acontece muito isso às vezes. A gente fica fazendo relonga até chegar lá na diretoria e a coisa assim, a coisa expandir de certo tamanho e depois a gente não tem como tomar atitude. Pontos importantes ser observado que apresentar de forma distinta os fatores que determinam o resultado dentro do processo de desempenho, né? Determinar eles. A gente tem que estar desejando obter isso. Relacionar ao objetivo. Relacionar o objetivo de forma que eu sei que eu estou escrevendo, quando eu chegar lá no resultado, aquele relacionar, ele vai me dar amparo para o objetivo que eu quero do ponto positivo. As causas e os problemas, por exemplo.
evitar defeitos, falhas, viabilidade, relacionar o problema, toda a situação que eu estou vivendo. Quando eu descrevo, eu não posso sair, não posso sair do transcrito daquilo que foi o acontecimento. Senão eu acabo perdendo o foco da espinha de peixe. Existem também uns principais cuidados que a gente tem que ter tomado, né? Definir o problema, resumir as sugestões em poucas palavras, elaborar um diagrama bem feito e bem envolvente. O efeito deve ser único, né? Por exemplo, se o exemplo for uma normalidade e o produto nessa normalidade identifica tipos de defeito, a gente dimensiona, separa esses tipos de defeito e depois a problemática a gente coloca dentro de uma situação onde a gente pode descrever elas sem muita delonga. Esclarecer bem os efeitos, apresentar uma maior quantidade possível de fatores e causas. Por que apresentar uma maior quantidade? Dentro de apresentar essa maior quantidade, a gente tem que tentar descobrir as causas principais, para não ficar colocando aquele monte de causas, aquele monte de pontos inesperados. Levantar todos os fatores, principalmente para a tomada de ação. Temos que lembrar que lá na frente a gente tem que estar tratando o plano de ação, porque a espinha de peixe nada mais é do que uma investigação de acidente ou não, até do processo dentro da empresa, onde nós, Tec Segurança, também participamos. E aí é possível a gente descrever isso com maior clareza. Imaginamos a gente ir para uma reunião, junto a uma diretoria, e não sabermos falar da situação. Bom, esse vídeo vai ser postado, vou passar o link para vocês, depois vocês vão acessar, vou estar mandando também algumas apostilas, algumas atividades a mais para vocês se interagirem do assunto, no e-mail, no WhatsApp e outros caminhos que a gente vai ter para trabalhar. O grupo tem que ser de 4 alunos, a data 8/5 para ser entregue. Agora vamos lembrar, gente, que eu vou estar encaminhando e qualquer situação de anormalidade, entre em contato comigo, professor Sérgio. Vocês têm meu telefone, vocês têm meu WhatsApp, pode mandar uma mensagem, entendeu? Para a gente não ficar também chegando até o dia 8 e as coisas não terem sido feitas. Vamos lembrar também que vocês precisam se interagir entre os grupos, porque senão fica difícil, né? Bom, bem diante de tudo, agradeço a todos e estou à disposição, ok? Um abraço a vocês, hein?